A gente começa esta edição do Cidade Alerta Sergipe de uma forma extremamente triste por causa de um caso que ocorreu durante a madrugada de hoje no interior do estado. O caso desta criança, você já acompanhou ao longo da nossa programação as atualizações deste crime bárbaro ocorrido em Cristinápolis. Esta criança de 8 anos, ela morreu ao ser baleada dentro de casa. A Mariana Carina de Jesus Silva, ela estava dormindo quando foi morta a tiros. Segundo as primeiras informações colhidas no local pelas equipes policiais, bandidos estavam em busca do tio desta garotinha. E este homem, que estava sendo procurado por outros criminosos, pelos criminosos, ele teria envolvimento com o tráfico de drogas. E lá no local, no terreno onde existem duas casas, a casa do tio e a casa onde essa criança estava dormindo, o tio dela não foi localizado. Aí os bandidos atiraram contra esta garota. Repito, para você daí de casa, 3 disparos. A mãe da vítima, pessoal, ela esteve hoje aqui em Aracaju, horas após a informação desse caso triste, para reconhecer e retirar o corpo da criança do Instituto Médico Legal. Acompanhe. Maria. Minha filhinha, Mariana, mãe, eu te amo, filha. Minha filha. É desolador a gente mostrar, iniciar uma noite de quarta-feira já com este caso de tragédia, o desespero da mãe. O Coronel Yunis já está aqui, ele desde cedo também acompanha essa movimentação que ocorre em Cristinápolis desde o momento em que houve o crime, onde houve essa grande repercussão, porque quando é criança, Coronel, acaba envolvendo a questão maior da comoção popular. A comunidade, inclusive, já se organizou em forma de protesto lá no município de Cristinápolis. A polícia sergipana segue investigando este caso. E aí, como eu já expliquei anteriormente, crime que levou puxando o tráfico de drogas. É uma coisa que vai puxando a outra e a gente fica nesse bolo todo. E quem não tem nada a ver com a história acaba sendo vítima também. Boa noite, Coronel. Situação de lamentar, mas também de cobrar, no mínimo, que esses homens, que esses bandidos sejam capturados pela polícia, né? Sem dúvida, Diego. É com tristeza, que a gente tenha que fazer um comentário quando envolve uma criança de 8 anos de idade, e principalmente quando a gente vê que ela estava dentro de sua residência. Eu acho que toda a população sergipana entende e compreende que o lar seja inviolável e é o local mais seguro. Mas, ao contrário do que a gente possa imaginar, a violência está cada vez mais forte em todos os lugares, principalmente dentro da própria residência. Seja de todas as formas essa violência. O caso desta criança é bárbaro, é o tráfico de droga, o que a gente sempre comentou e sempre continua a dizer. Precisamos mais do que nunca combater o tráfico de droga em todos os seus níveis. Não adianta não haver um combate incisivo porque o tráfico saiu do limite. Ele não respeita mais o limite familiar, o limite da residência. Então, as pessoas estão ficando dependentes, as pessoas estão se envolvendo cada vez mais. Então, precisamos, mais do que nunca, garantir a segurança de crianças, Diego? Que é o mais triste dessa história toda, dessa situação que a gente, infelizmente, tem que fazer o comentário. Então, a violência está em todos os lugares. Não adianta apresentar nenhuma estatística, nenhum número, porque isso demonstra e choca muito mais a população do que você possa imaginar. Inclusive, viu, Coronel, vou pedir para o senhor acompanhar junto comigo aqui, que por telefone o responsável pelo policiamento lá da região, ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Põe no ar. Por volta das 3 horas da madrugada de hoje, policiais militares que estavam de serviço aqui na cidade de Cristinápolis foram acionados por uma equipe do SAMU a fim de dar apoio a uma ocorrência em que uma pessoa teria sido atingida por disparo de arma de fogo no bairro Gameleira. Desta forma, os policiais militares, ao chegarem no local, constataram que a vítima se tratava de uma criança de 8 anos de idade e que, segundo os familiares, ela foi atingida por engano por traficantes que vieram cobrar uma dívida de drogas ao tio da vítima, que também é envolvido com o tráfico de drogas e estava devendo a esses marginais.
A Polícia Militar, através do 11º Batalhão, já está reforçando o policiamento aqui na cidade de Cristinápolis. Neste momento, as guarnições estão diligenciando no sentido de identificar e localizar esses marginais. Pela manhã, nós conseguimos localizar Lucas, que é o tio da criança que foi vítima desse bárbaro crime. Ele já foi apresentado à delegacia aqui de Cristinápolis, está prestando depoimento sobre o caso. Bom, inclusive o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local do crime, mas foi constatado lá o óbito desta criança. Como o próprio responsável pelo policiamento pela região ali de Cristinápolis já explicou, o Lucas, também conhecido como Luquinhas, que é o tio da criança, já prestou depoimento e a gente continua falando às 6 horas e 12 minutos dessa tragédia no interior do estado, Coronel. Diego, duas coisas é bom a gente lembrar. Primeiro, que as pessoas tenham o máximo de cautela agora dentro de suas residências. Sempre que possível, verifique se as portas estão bem trancadas, fechadas, né, para que tenha uma segurança maior. Num segundo tópico, a gente precisa lembrar o risco que o pessoal do SAMU tem corrido no atendimento de ocorrências com disparo de arma de fogo. Aqui fica uma sugestão, né, para a Secretaria de Segurança, para o Governo do Estado, que possa convocar os militares da reserva para que possam garantir, né, a realização da segurança dessas guarnições, porque o risco tem sido grande, principalmente no interior do estado, para atendimento dessas ocorrências em que envolve disparo de arma de fogo. Então ficam os médicos, os enfermeiros, motoristas, eles ficam expostos a essa situação. Inclusive, o próprio Marcos Couto, ele acompanhou toda essa movimentação lá no Instituto Médico Legal. Você acabou de assistir logo no início desta edição do Cidade Alerta, o momento em que a mãe estava ali naquele desespero, porque é um momento de despedida, uma despedida de forma trágica, cruel, e tem a reportagem completa. Põe no Cidade. De acordo com as primeiras informações, o crime teria ocorrido no início da madrugada, onde 2 homens armados entraram por um beco, chegaram até a residência, onde possivelmente estaria o desafeto de prenome Lucas, e se depararam com a porta. Arrombaram e um deles deflagrou vários tiros. Entre eles, 2 atingiram a jovem Mariana Carina de Jesus Silva, essa que aparece aí na imagem. A menina estava dormindo na primeira cama, ao lado de um familiar. Mas para os bandidos, aquela pessoa que estava embaixo do lençol era o Lucas. E foi assim que um dos marginais começou a atirar. A pessoa que estava do lado começou a gritar: minha filha, minha filha! Foi quando os marginais foram embora com destino ignorado. Da mesma forma que entraram, eles fugiram. A nossa equipe de reportagem, inclusive, tentou fazer algumas gravações com familiares. A exemplo da tia, que é acompanhada do motorista da funerária. Tia, você mostrar o rosto, Não quero dar nada, não. Tem como dar uma paradinha? Não posso, não. E falando no IML de Sergipe, a nossa equipe de reportagem flagrou o momento que o rabecão chegava do município de Cristinápolis com o corpo da criança. Observem nessas imagens exclusivas, no momento que a criança é retirada do rabecão, indo para a sala de autópsia. Aqui é a mãe da criança. Gilmaria, o que dizer num momento tão triste como esse? Essa é a mãe da menina. Vai ser liberado o corpo agora, vamos acompanhar, saber o horário do sepultamento da criancinha. Agora minha filha de volta, só isso que eu quero. Minha filha de volta. Você. Eu quero só isso. É um momento difícil para os amigos, familiares. Um crime que chocou a todos do município de Cristinápolis. A exemplo das pessoas que conheciam a garota, que tem apenas 8 anos de idade. E agora, no mês de dezembro, completaria 9 anos. Gilmaria, minha filhinha, Mariana, eu te amo, filha. Minha filha. aos prantos, a mãe cobra providência das autoridades, porque um crime como esse não pode ficar impune, segundo alguns familiares e até a própria mãe. Gilmara, você quer que a justiça seja feita? Me deixe, por favor, não quero falar. Um momento difícil, você consegue aí acompanhar?
esse momento dramático para essa mãe. Direto aqui do IML de Sergipe, Marcos Couto, para a TV Atalaia, a TV dos sergipanos. Qualquer crime, minha gente, de pequeno potencial ou de maior, ele precisa, merece e deve ter a justiça. Qualquer palavra de consolo para essa mãe é difícil, né? Porque ela está num momento de choque, está sendo consolada pelos amigos, pelos familiares nesse momento que é de despedida, infelizmente. A Mariana, de 8 anos, foi vítima da violência do tráfico de drogas, que infelizmente ocasiona e vem ocasionando ao longo dos anos um massacre da população brasileira e aqui no nosso estado. Inclusive, tem um estudo recente que aponta que mais de 70% das mortes provocadas por arma de fogo ou até por arma branca, elas têm algum tipo de relação com o tráfico de drogas. O momento da mãe, você que ligou o seu televisor agora, nós estamos falando aqui sobre a tragédia em Cristinápolis, do caso da criança que foi assassinada enquanto dormia com 3 tiros. O alvo seria o tio dela, mas eu não estou justificando quem seria a real vítima e essa foi a vítima que foi morta por engano. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o tráfico de drogas está destruindo a família brasileira, a família mundial, porque droga tem em todo lugar. Polícia também tem em todo lugar, mas é preciso ações para que haja o controle ou redução desses crimes de homicídios e também da entrada de drogas no nosso país pelas fronteiras. Enfim, de um aparato melhor para que vítimas inocentes dessa violência desenfreada diminuam. Zerar é difícil. Zerar é bastante complicado, mas a gente acredita que é possível ao menos diminuir. Eu quero rever de novo o momento em que a mãe chega desesperada ao IML. Para você que ligou o teu televisor agora, nós estamos acompanhando desde o início da programação de hoje da TV Atalaia este caso estarrecedor de violência. Põe no ar. Maria. Minha filhinha, Mariana, mãe, eu te amo, filha. Minha filha. Olha, coronel, aí falando sobre essa questão do tráfico que violenta as famílias brasileiras, lembrei que nesse momento agora que no domingo houve um rolezinho no Parque do Augusto Franco. Adolescentes passaram por uma vistoria, foram encontrados alguns materiais ilícitos, ou seja, drogas, só que o material que foi recolhido, encontrado, foi considerado apenas para uso. Mas é o uso que estimula a venda, não é verdade? E é o uso que também acaba ocasionando a violência, né? Você pode notar que os grandes traficantes, eles não aparecem, eles são pegos geralmente pelo tráfico de droga, né? Pela quantidade de droga. Aquelas pessoas que passam a se utilizar das drogas, muitas das vezes perdem a noção e acabam cometendo algum tipo de violência. Precisamos mais do que nunca rever a legislação. Falar que é simplesmente para o uso, essas pessoas precisam de tratamento. Precisa que a lei realmente seja efetivada em todas essas pessoas. Lembrar a população também daquela cidade que pode colaborar através do Disque Denúncia. É importante para o trabalho policial, as pessoas que tiverem qualquer tipo de informação sobre esse grave crime ocorrido em Cristinápolis, que faça com que essas informações cheguem à polícia. Não vai precisar se identificar, mas é importante a colaboração, até para que a resposta seja o mais imediato possível e fique o recado para aquelas pessoas que cometem o crime, que não tem razão do cometimento de um crime tão bárbaro como uma criança indefesa dentro de sua residência. Obrigado, Coronel Yunes. Daqui a pouco ele volta comentando outros casos que nós vamos apresentar aqui no programa.